Bem, se lembram que Paulo tratou da vocação cristã no capítulo 1, sobre o Evangelho no capítulo 2, sobre a igreja no capítulo 3, sobre o obreiro no capítulo 4, sobre a disciplina na igreja no capítulo 5. E no capítulo 5, Paulo disse que nós devemos chorar pelo pecado, nós devemos julgar o pecado e nós devemos banir o pecado. Neste capítulo 6, o apóstolo Paulo vai falar sobre dois aspectos: o problema das demandas interpessoais e o problema das paixões intrapessoais. A igreja de Corinto estava profundamente sendo influenciada pelo meio em que ela vivia. O projeto de Deus para a igreja é que ela seja colocada no mundo para influenciar o mundo. Jesus usou duas figuras: a figura do sal, que é uma influência profunda, porém não visível, perceptível pelos resultados, mas não visível a olho nu, e a figura da luz, que ela tem um aspecto profundamente impactante, visível, como que observada a olhos nus. Mas o que está acontecendo na igreja de Corinto é exatamente o contrário. Em vez da igreja estar influenciando o mundo, está impactando o mundo está influenciando a igreja. O mundo está entrando dentro da igreja. O mundo está ditando as normas e os rumos do comportamento da igreja. E os dois problemas tratados neste capítulo eram os problemas básicos da cidade de Corinto. Uma cidade altamente politizada, que tinha como hobby o ir para as praças ouvir os grandes pensadores, oradores gregos, e então eles formavam partidos, e obviamente sempre que surgem partidos, surgem disputas entre eles, querelas, discussões, contendas. E o segundo problema é que a cidade de Corinto era uma cidade fortemente marcada pela imoralidade. E agora esse contexto de imoralidade está fortemente presente dentro da própria igreja. E Paulo precisa escrever para aquela igreja para corrigir esses erros. Eu não sei se vocês, na leitura rápida que fizeram do capítulo agora, puderam constatar que Paulo, como que num estribilho, repete 6 vezes a mesma expressão. Vocês vão abrir a Bíblia e vão notar que Paulo 6 vezes vai falar a mesma coisa. 3 vezes corrigindo o primeiro problema das disputas e das querelas, das brigas dentro da igreja, e o problema da imoralidade sexual. A frase é essa: não sabeis, não sabeis, não sabeis. Então olha aí por favor o versículo 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Versículo 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Versículo 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Versículo 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Paulo está usando esse estribilho para chamar a atenção daquela igreja de uma verdade que ela devia conhecer e que ela talvez conheça, mas não está colocando em prática na sua vida diária. Dito isso, irmãos, eu gostaria de olhar então o primeiro problema que Paulo ataca para resolver na vida da igreja de Corinto, o problema das demandas interpessoais. E Paulo trata disso dos versículos 1 ao versículo 11. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é sobre a realidade das demandas na igreja. No versículo 1, Paulo diz: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, o submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos?
Paulo dá-nos a entender aqui que as contendas existem. É um fato. E é um fato tão grande, meus irmãos, porque nós não somos perfeitos. Você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Se nós somos uma comunidade de gente que ainda não está pronto e acabado, alguém de uma maneira muito dura, e às vezes uma palavra até meia grotesca, diz que a igreja é uma fábrica de reciclagem de lixo, onde Deus está transformando. Lembram que Paulo chamou a si mesmo, apóstolo, como lixo do mundo, escória de todos? Deus está transformando gente complicada, gente torta, gente doente, gente enferma existencialmente, em gente santa. E é por essa razão que nós estamos suscetíveis a falhar e a errar uns com os outros. É fato isso, que dentro da igreja nós vamos decepcionar as pessoas e as pessoas vão nos decepcionar. E se você olhar à luz da história, as tensões sempre existiram, as contendas sempre existiram, e eu vou chamar a atenção que elas existem dentro de casa, dentro do lar. Existiu entre Caim e Abel, existiu entre Esaú e Jacó, existiu entre Absalão e Aminon, existiu entre Sara e Agar, existe hoje entre marido e mulher, entre pais e filhos, filhos e pais, irmãos e irmãos. Esse é um fato. Mas as contendas, elas existem numa dimensão maior entre as nações. Nós estamos assistindo o grande drama hoje dessa tensão entre Israel e os palestinos, de um ódio que se perpetua, de um derramamento de sangue que não cessa, onde a loucura tomou lugar do bom senso, e quanto mais se mata, mais sede de sangue se tem. Mas Paulo vai dizer que a contenda, ela está dentro da própria igreja, e você vai ver o levantamento deste fato, quando a Bíblia registra alguns exemplos, como por exemplo na igreja de Filipos, existiam duas mulheres, Evode e Sintique, que não pensavam concordemente no Senhor. Como os próprios líderes, Paulo e Barnabé, que num dado momento da caminhada missionária, eles entram em desacordo, e precisam separar os seus caminhos, porque já não podem caminhar juntos mais. Paulo levanta a questão dos partidos dentro da igreja de Corinto, quando um diz eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E agora Paulo põe o dedo na ferida, quando ele chega a dizer que a situação é tão grave em Corinto, que além das contendas dentro da igreja, eles estavam arrastando os próprios irmãos para os tribunais do mundo, para julgar suas causas internas, domésticas, nos tribunais seculares. Essa é a realidade que Paulo constata na igreja. Triste realidade, porém um fato inequívoco. A segunda coisa que eu chamo a atenção são para as consequências das contendas interpessoais dentro da igreja. E a primeira consequência que Paulo levanta aí é que os crentes de Corinto estavam dando um péssimo testemunho aos perdidos. Veja o versículo 1 ainda: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Preste atenção que a palavra justos e santos aqui, Paulo não está falando do caráter dos juízes do mundo. A palavra justos e santos aqui não está trabalhando o caráter, e que eles são corruptos, não é isso que ele está dizendo. O que Paulo está falando aqui é injustos e santos em relação a crentes e não crentes, salvos e não salvos. Paulo está botando em dúvida, em xeque, a idoneidade moral dos juízes, dos tribunais do mundo. Ele está dizendo que não é uma coisa bonita, não é uma coisa recomendável, não é uma coisa correta dentro da igreja surgirem contendas, e essas contendas serem resolvidas em fóruns, em expedientes fora da igreja de Jesus Cristo. Levar problemas internos da igreja para os tribunais de fora da igreja é um fraco testemunho do evangelho. Usando uma linguagem bem popular, lugar de lavar roupa suja é dentro de casa. Você vê o versículo 6, Paulo chega a fazer uma exclamação: mas irá um irmão a juízo contra outro, e isto perante os incrédulos? Parece que Paulo está até duvidando dessa possibilidade.
Irá um irmão a juízo contra outro irmão e perante os incrédulos. Segunda consequência dessa atitude da igreja de levar os problemas internos, as disputas internas, de relacionamentos complicados, feridos, machucados, de contendas, para resolver fora da igreja, é que a igreja estava fracassando em viver a sua própria posição em Cristo. A igreja não estava entendendo que posição ela ocupa aos olhos de Deus. Vejam, por favor, os versículos 2 e 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a igreja vai julgar o mundo no juízo final, as coisas desta vida, e vai julgar os anjos caídos, as coisas do mundo espiritual. A igreja vai estar numa posição de juiz, o mundo vai ocupar a posição de réu, e agora a igreja se coloca na posição de ré para ser julgada pelo mundo. A igreja não entendeu isso, que ela foi colocada por Deus na posição para julgar o mundo, para julgar os anjos caídos. E agora a igreja, não tomando posição, não tomando a consciência da sua posição em Cristo, se deixa ser julgada pelo mundo. Terceira coisa que eu chamo a atenção é que ao levar as contendas internas para os tribunais dos incrédulos, a igreja estava cometendo vários erros. E eu quero alistar alguns. Primeiro, é uma vergonha para a igreja levar suas contendas para o mundo. Veja versículo 5. Para a vergonha vos digo. Não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Destrói o testemunho da igreja. Isso destrói o testemunho da igreja. Quando a igreja, além de criar o problema, ainda leva esse problema para fora dos seus portões, e expõe os seus escândalos, expõe as suas feridas, expõe a sua nudez diante dos holofotes do mundo. Paulo diz: isso é uma vergonha para a igreja, isso destrói o testemunho da igreja, isso rouba a autoridade espiritual da igreja, isso quebra a maior evidência do cristianismo, que é o amor. Esta igreja perde a sua autoridade de pregar este evangelho, dizer para o mundo que este evangelho transforma, que este evangelho faz das pessoas uma nova criatura, que este evangelho muda o coração das pessoas, e que uma pessoa cristã é uma pessoa que ama, é uma pessoa que perdoa. Quando esta igreja, além de não resolver os seus próprios problemas, carrega os seus problemas e os leva para diante dos incrédulos para serem resolvidos lá, Paulo diz: é uma vergonha para a igreja. Segundo lugar, Paulo vai dizer que isso é uma profunda falta de sabedoria. Profunda falta de sabedoria. Levar os problemas domésticos da igreja para serem resolvidos em tribunais de incrédulos. Veja ainda o versículo 5. Para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Será que não tem ninguém sábia no meio da igreja? Será que não existe um conselheiro na igreja capaz de contornar essa situação? Será que não há aconselhamento pastoral dentro desta igreja capaz de reverter este quadro? Somos membros uns dos outros. Somos uma família. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Atacar um irmão é atacar-se a si mesmo. E quando um irmão leva outro irmão a um tribunal perante os incrédulos, ele está se autodestruindo. É um ato suicida do ponto de vista da comunhão cristã. Terceiro lugar, terceiro problema sério que Paulo menciona, é que isso é uma completa derrota para a igreja, levar as suas contendas para o mundo. Veja o versículo 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Olha o argumento de Paulo. Ir a juízo contra um irmão já é incorrer em completa derrota, seja qual for o resultado do processo legal. Obter a vitória no veredito pouco significa.
Já se perdeu a causa quando o cristão abre um processo contra outro. O dano é ao corpo de Cristo e não aos estranhos. O que Paulo está dizendo, que quando surge o problema, no simples fato de surgir o problema e o problema não ser contornado, não ser resolvido, isso já é uma derrota para a igreja. Mas em último lugar, irmãos, vocês percebem que Paulo vai dizer no verso 8 que é uma grande injustiça o criar contendas e provocar danos e depois levá-los para serem julgados em tribunais dos incrédulos. Versículo 8, Paulo diz assim: mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. O que Paulo está dizendo é que existia uma prática injusta, iníqua, pecaminosa, danosa, injusta entre os crentes daquela igreja. Não prevalecia a verdade, não prevalecia a justiça, não prevalecia a caridade, não prevalecia o amor, nem prevalecia o perdão. E por isso Paulo diz que além de provocar o dano, eles ainda levavam este dano, essa injustiça, para fora dos portões da igreja. Agora, quais são as propostas de solução que Paulo oferece para a igreja resolver esse problema das contendas? Vamos ver 4 sugestões que o apóstolo Paulo dá. Primeira proposta, a primeira solução que Paulo oferece é evitar os danos e contendas dentro da igreja. Versículos 7 e 8, é isso que Paulo está querendo dizer. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Paulo está dizendo o seguinte: meus irmãos, nós não podemos criar este espaço e ter esta imaturidade espiritual dentro da igreja ao ponto de viver brigando uns com os outros, ficar batendo cabeça uns com os outros, de ficar abrindo feridas na vida uns dos outros, de ficar machucando uns aos outros. A postura de uma vida cristã madura é evitar contendas a qualquer custo. Segunda coisa que Paulo aconselha: caso surjam contendas dentro da igreja, não levá-las para tribunais fora da igreja. Versículo 1, por exemplo: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos? Agora veja você, versículos 4 a 6. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, problemas entre eles lá, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja, ou seja, dos incrédulos. Para a vergonha, eu vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irão irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante os incrédulos. Ou seja, se surgiu um problema, resolva o problema internamente. E essa é a terceira sugestão de Paulo: buscar solução dentro da igreja através de um sábio aconselhamento. A última proposta de Paulo é uma proposta que nós não gostamos, definitivamente não gostamos, porque ela não é uma proposta de direito, ela não é uma proposta de justiça, ela é uma proposta de misericórdia, ela é uma proposta de amor, ela é uma proposta de perdão, ela é uma proposta de abnegação. A quarta proposta de Paulo é dispor a sofrer o dano. Vejam, por favor, o versículo 7. Só existir entre vós demandas e a completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Nós não gostamos dessa proposta, definitivamente. Os coríntios não estavam prontos para sofrer a injustiça, mas eles estavam ativamente fazendo a injustiça aos outros. Assim eles estavam cometendo um duplo pecado: pecado contra os padrões éticos e pecado contra o amor fraternal. O alerta de Paulo para nós é este: cuidado com seus direitos. Você conhece aquele tipo de gente que diz o seguinte: em cima dos meus direitos, só se passar primeiro em cima do meu cadáver. Conhece gente assim? Paulo diz: não brigue pelos seus direitos. Por que você não sofre a injustiça? Por que você não sofre o dano? Se nós olharmos, meus irmãos, a vida cristã, vamos ver que Jesus ensinou isso. Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, versículo 39, Jesus fala que o grande X da questão da vida cristã não é a ação, mas é reação. O que é que eu quero dizer com isso? Uma pessoa pode ser um bom vizinho, pode ser um bom colega de trabalho, pode ser um bom membro de igreja,
colega de igreja, membros de igreja junto, a vida inteira e sempre viver muito bem com o outro, desde que seja respeitado e tratado com carinho, com amor, com respeito. Agora, como nós reagimos se nós formos insultados, destratados? Qual é a nossa reação? Viver bem com as pessoas, quando as pessoas vivem bem conosco, não é muita coisa. O projeto do cristianismo vai muito além disso. Não é a questão da ação, mas da questão da reação. E Jesus diz o seguinte: se alguém te ferir uma face, volta outra. Se alguém te forçar a ir uma milha, vai duas. Se alguém quiser tomar a sua túnica, dá a capa também. O que é que Jesus queria dizer com isso? Jesus está listando 3 coisas essenciais na vida do ser humano. Bater no rosto de uma pessoa é ferir a sua honra. A coisa mais importante que um ser humano tem é a sua honra, sua dignidade. Forçar uma pessoa a andar quando ela não quer andar é violar aquilo que é direito sagrado de todo ser humano, seu foro íntimo. Seu direito de ir e vir e a sua vontade inalienável e absolutamente pessoal. Tomar a roupa do corpo, a lei mosaica proibia, não podia pagar dívida com a roupa do corpo, porque este é um bem sagrado. Quando Jesus está dizendo essas 3 coisas, ele está querendo dizer que nós podemos reagir transcendentalmente naquilo que é mais sagrado para o ser humano, a sua honra, a sua vontade e os seus bens. Por que você não sofre a injustiça? Por que você não sofre antes o dano? Lembram de Abraão, quando houve a contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló? Abraão sofreu o dano. Ele que era o grande líder daquela jornada, e ele então dá chance para Ló tomar a decisão primeiro: se você escolher para lá, eu vou para cá. Lembram da postura de Davi, que sofre o ataque insano de Saul, querendo matá-lo de todas as formas? E Davi teve as mãos, a vida de Saul algumas vezes nas palmas da sua mão, e ele não se vingou, não revidou ultraje com ultraje. Nós precisamos parar para entender o seguinte: é melhor perder dinheiro e bens do que perder um irmão e o testemunho cristão. A única pessoa que ganha entre uma querela no meio da igreja de Deus é Satanás, mais ninguém. Agora, Paulo vai mostrar para a igreja de Corinto que o fato de existir contendas dentro da igreja deve levar a igreja a uma autoavaliação. Deve levar cada um de nós a uma profunda autoavaliação. E aí o que ele faz nos versículos 9 a 11? Primeira coisa que a igreja tem que avaliar, irmãos, são as convicções a respeito do futuro. Vejam os versos 9 e 10. Ou não sabeis, veja aí a repetição da frase, o estribilho: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Veja que no versículo 8 ele diz que aquela igreja estava fazendo a injustiça e o dano. E ele está dizendo que aquela pessoa que pratica a injustiça de uma maneira constante, ele tem que checar se ele de fato é salvo. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E aí agora Paulo vai alistar alguns outros pecados. Não vos enganeis, nem impuros. A palavra impuro aí é a palavra que descreve toda sorte de pecado sexual. Nem idólatras. Qualquer pessoa que tem qualquer ídolo, seja ele físico, material, subjetivo, no lugar de Deus. Nem adúlteros. A ideia aqui é daquela pessoa que é infiel ao cônjuge, que macula o leito conjugal. Nem efeminados. A palavra efeminados literalmente significa macio. E segundo Barré, um grande estudioso da língua grega, o efeminado seria a parte passiva numa relação homossexual. Nem sodomitas seria o homossexual ativo. Ou seja, está descrevendo que os dois lados do homossexualismo. Nem ladrões. A palavra ladrão aí é a palavra kleptes, de onde vem kleptomania, mania de furtar. É aquele ladrão barato que pega escondido dos outros. Nem avarentos, aquela pessoa gananciosa, aquela pessoa que ama o dinheiro mais do que a Deus. Nem bêbados,
aquela pessoa que é dominada pelo álcool, aquela pessoa que se rende ao álcool, aquela pessoa que não tem controle sobre o álcool. Nem maldizentes, a pessoa maliciosa, a pessoa que espalha contendas, aquela pessoa que fala mal dos outros, nem roubadores. A palavra roubadores aqui já não é o kleptes, mas é aquela pessoa que toma do outro de uma maneira ostensiva. Estas pessoas, diz Paulo, se vivem na prática deste pecado, não herdarão o reino de Deus. Então Paulo está dizendo para a igreja, vocês precisam fazer um diagnóstico na vida de vocês. Examinem a vida de vocês, avaliem a vida de vocês. Porque se vocês estão vivendo na prática desses pecados, vocês não herdarão o reino de Deus. Mas Paulo vai mostrar agora um ponto muito bonito, meus irmãos, que é dar um testemunho de conversão genuína, mesmo naquela igreja de Corinto. As convicções sobre o passado. Agora veja o versículo 11. Esta frase aqui para mim é uma das frases milagrosas da carta aos Coríntios. Tais fostes alguns de vós. Essa frase, tais fostes alguns de vós, é um milagre da graça de Deus no inferno moral da cidade de Corinto. Paulo chama, se vocês contarem, se vocês tiverem paciência e gosto para fazer isso, vocês vão ver que Paulo chama aqueles irmãos de Corinto 20 vezes de irmãos. Irmãos. Porque era uma igreja, quando você começa a ler, você fica coçando a cabeça e pensa, meu Deus, será que esse povo era crente mesmo? Será que esse povo era convertido mesmo? E Paulo tem o cuidado de chamá-los 20 vezes de irmãos. E agora Paulo dá esse testemunho, tais fostes alguns de vós, injustos, impuros, mais do que isso, idólatras, adúlteros, homossexuais, larápios, avarentos, bebelões, maledicentes e assaltantes do erário alheio. Mas ele disse, houve um momento em que Jesus transformou a vida de vocês, que vocês foram transformados, que vocês foram mudados. Sabe, meus irmãos, nós não podemos olhar a igreja de Corinto sem entender aquela cidade de Corinto. Há um comentarista bíblico que talvez seja um dos maiores conhecedores do pano de fundo cultural, moral, político, religioso, filosófico do primeiro século, que é William Barclay. E William Barclay disse que a questão da homossexualidade, por exemplo, era uma questão tão vergonhosa, que os grandes luminares da filosofia grega eram profundamente incentivadores do homossexualismo. Sócrates era homossexual. Ele vivia com amantes. Platão recomendava e exaltava o homossexualismo. 20. Paulo passa do processo legal para o relaxamento moral, das contendas interpessoais para as paixões intrapessoais. Nós estamos vivendo como Mark Bubeck escreveu o seu livro Reavivamento Satânico, nós estamos vivendo o reavivamento, desculpe da expressão, a revitalização da velha, decadente moralidade do mundo antigo. Se vocês perceberem, a maioria de nós aqui é contemporânea desta guinada vertiginosa da imoralidade que dominou o mundo ocidental, especialmente da década de 60 para cá, com a proclamação dos 4 cabeludos de Liverpool, os Beatles. Talvez nenhum grupo humano influenciou mais o pensamento da juventude ocidental do que esses 4 cantores de Liverpool, os Beatles. Porque começa aqui um grande casamento entre drogas e sexo, entre rock e sexo. E o movimento hippie se incumbe de divulgar e de espalhar essa situação para o mundo inteiro. E pega uma juventude revoltada com a sua geração, que os pais estão partindo para o campo de trabalho e querendo se enriquecer,
e encantados com a riqueza e com o luxo da sociedade ocidental, e não tem mais tempo para os filhos, para conversar com eles, querendo substituir a presença dos pais pelas quinquilharias eletrônicas e pelos caros presentes. E essa geração tem muito luxo, mas vazia, profundamente desencantada com a vida. Mergulha nas drogas, mergulha no sexo, mergulha no rock e se perde. Nós estamos vivendo, meus irmãos, o drama de uma sociedade decadente moralmente. Eu fiquei muito chocado quando li há algum tempo na revista Veja que no Brasil 25% dos pais já consentem que seus filhos e suas filhas pratiquem sexo dentro de casa como um fato natural e absolutamente normal. É a decadência, é a sodomização da nossa cultura. Portanto, quando Paulo escreve essa carta, nós estamos como que sentindo que ele está escrevendo essa carta para a igreja de hoje. Como se nós estivéssemos sendo os destinatários diretos dessa carta de Paulo. E eu queria aqui, meus irmãos, entrar agora nesses versículos de número 12 a 20, para entender o contexto da igreja de Corinto. Em primeiro lugar, observe duas premissas que sustentavam a permissividade moral dos coríntios. Versículos 12 e 13. A primeira premissa deles é que todas as coisas me são lícitas. Essa era uma premissa deles. Os crentes de Corinto defendiam uma liberdade total, irrestrita e incondicional. Eles estavam transformando a liberdade em libertinagem. E Paulo precisa colocar um adversativo aqui. Paulo precisa colocar um mas, um porém, um todavia, um entretanto. Porque para a sociedade, para a igreja de Corinto, todas as coisas eram lícitas para ele. Lembram no capítulo 5 que abordamos quarta-feira passada, quando aquele elemento pratica o pecado do incesto, e a igreja, em vez de chorar, de lamentar, a igreja se jacta, se ensoberbece? É isso que Paulo está dizendo. Para aquela igreja não tinha fronteiras, não tinha limites. Era proibido proibir. E eles tinham essa grande bandeira: todas as coisas nos são lícitas. Nós não somos crentes que suportem restrições, leis, princípios, proibições. A segunda máxima da igreja de Corinto, para incentivar a imoralidade da igreja, era a seguinte: o alimento é para o estômago, assim como o sexo é para o corpo. É a máxima do versículo de número 13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A tese dos coríntios era o seguinte: eles entendiam que assim como o apetite é natural e o corpo precisa de alimento, assim também o sexo é natural e ele precisa ser satisfeito. Você não pode se reprimir. Se você tem desejos sexuais, você tem que satisfazê-los. Eles são absolutamente naturais. Assim como o alimento é preparado para o estômago, o corpo é preparado para o sexo. Você não pode ter balizas, você não pode ter restrições. Esse é o entendimento da igreja de Corinto, esse é o entendimento da sociedade de Corinto. Paulo disse: não, vocês não estão entendendo. O alimento é para o estômago é para o alimento. Mas não é que o corpo é para o sexo, o corpo é para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Vocês estão confundindo. O corpo é para o Senhor. Não é para prostituição, não é para impureza, não é para uma sexualidade desregrada. Nós podíamos ilustrar isso da seguinte maneira. Paulo vai tratar disso no próximo capítulo. Próxima quarta-feira vocês vão ver isso em mais profundidade. Paulo diz que o sexo, ele é uma bênção e ele é uma maldição. Ele é uma bênção dentro do casamento. Ele é um problema fora do casamento. Vamos ilustrar isso da seguinte maneira. O sexo fora do casamento é como um homem que assalta um banco. Ele pega o dinheiro. Ele tem alguma coisa. Mas esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro não lhe pertence. E no dia que ele foi apanhado, ele vai ter que dar conta.
ele vai sofrer amargamente as consequências de ter assaltado aquele banco. Não é que o sexo não dá prazer. Não é que o sexo proibido à luz das escrituras não é prazeroso. Ah, sim, é como um homem assaltar um banco. Ele tem o dinheiro, mas não é dele. Agora, o sexo no casamento é como alguém que deposita o dinheiro no banco. É um investimento. É seguro. E ele vai ter os dividendos deste investimento. Paulo está mostrando para aquela igreja a necessidade de viver uma vida de santidade, tendo a questão da sexualidade. Agora Paulo vai lançar, diante das premissas falsas dos coríntios, Paulo vai dar as premissas verdadeiras para uma vida de santidade. Em primeiro lugar, Paulo mostra o compromisso da própria Trindade com o nosso corpo. Meus irmãos, isso é uma coisa fantástica aqui no texto. Paulo diz que o próprio Deus está comprometido com o seu corpo. Primeiro, Deus Pai está comprometido com o seu corpo, versículos 12 a 14, porque Deus criou o seu corpo e Deus vai ressuscitar o seu corpo. O entendimento da filosofia grega é que o corpo não tem valor, que o corpo não tem importância, que o corpo é um claustro da alma e que, portanto, o que você faz com o corpo não conta. Por isso você pode praticar todo tipo de pecado no corpo, que isso não tem a ver com a sua pureza. Paulo diz, não, senhores, Deus criou o corpo e o corpo é tão importante para Deus que ele vai ressuscitar esse corpo. Se esse corpo teve um começo tão maravilhoso e se vai ter um fim tão glorioso, então esse corpo precisa ser usado de maneira correta e de maneira santa. Segundo lugar, Paulo vai dizer nos versículos 15 a 18 que Jesus Cristo comprou, redimiu o nosso corpo. Veja que ele diz que Deus Pai criou o corpo e vai ressuscitar o corpo. Agora ele diz, Jesus Cristo comprou o seu corpo. Deus Pai criou o seu corpo. E agora Jesus Cristo comprou esse corpo. O seu corpo agora não pertence mais a você. Pertence a Jesus Cristo. Agora os membros do seu corpo estão ligados a Cristo. Seu corpo é um membro de Cristo. E aqui, meus irmãos, é uma coisa que nos deixaria estarrecidos. Nenhum de nós, em sã consciência, teria qualquer aceitação se uma pessoa viesse para dentro desta igreja aqui, para praticar imoralidade aqui dentro. Por mais rude que seja uma pessoa, ela entende que esse lugar merece respeito, porque é uma casa de Deus. Paulo está dizendo o seguinte, que o seu corpo foi comprado. O seu corpo não pertence a você. E a terceira coisa que ele vai dizer é que o Espírito Santo agora habita nesse corpo. Tudo aquilo que é inconveniente dentro da igreja é inconveniente para o seu corpo. Se você respeita essa casa, muito mais você deveria respeitar o seu corpo. Porque esta casa é um templo de pedra e de tijolo, mas o seu corpo é o templo vivo do Espírito Santo de Deus. Quando Paulo usa a figura de templo, ele não usa a palavra templo, ele usa a palavra naos, que é o santo dos santos. O lugar santíssimo da glória de Deus aparece. Então veja a lógica de Paulo. Nos versículos 12 e 14 ele diz que Deus Pai criou o seu corpo e vai ressuscitar o seu corpo. O seu corpo tem um começo glorioso e um fim glorioso e tem que ter uma finalidade gloriosa. Segundo, ele diz que Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, comprou e redimiu o seu corpo. O seu corpo é membro de Cristo. E agora a terceira, ele diz que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, habita nesse corpo e faz desse corpo um santuário para a habitação de Deus. Eu queria que você olhasse uma coisa muito preciosa. 5 verdades que Paulo diz acerca do seu corpo. Rapidamente. Primeiro, qual é o propósito do seu corpo? Versículo 13. Lá no finalzinho diz, porém o corpo não é para impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O propósito de Deus ter te dado um corpo é que você possa viver para Jesus, servir a Jesus através do seu corpo. Segundo, a ressurreição do corpo no Senhor. Versículo 14. Para os coríntios, o corpo não tinha importância, para Deus tem uma importância vital. Então, o propósito do corpo no Senhor em primeiro lugar, a ressurreição do corpo no Senhor em segundo lugar. Terceiro, a interação do corpo com o Senhor. Versículos 15 a 17. Esse corpo é membro de Cristo. Você não pode fazer um membro de Cristo um membro de uma meretriz. Só o pensar nisso é uma blasfêmia. Você pegar Jesus e forçar Jesus se unir a uma meretriz.
forçar Jesus a se ligar à prostituição. Se o seu corpo é membro de Jesus, e se você se entrega à impureza e à prostituição, você está juntando Jesus à prostituição. Isso é uma blasfêmia. Em quarto lugar, a habitação do corpo no Senhor, versículo 19. Ele está dizendo que o seu corpo é santuário do Espírito. Tudo aquilo que não é digno do santuário de Deus não é digno do seu corpo. Nada que seja inconveniente no templo de Deus é decente no corpo do Filho de Deus. Finalmente, a redenção do corpo pelo Senhor. Você é de Deus por duas razões: porque Deus criou você e porque Deus comprou você de volta para Ele. Para terminar, Paulo agora dá dois conselhos para a igreja: um negativo e outro positivo. O negativo está no versículo 18. Paulo diz: fugir da impureza. E eu gosto muito dessa expressão, sabe por quê? Porque ela parece que não é uma posição assim de muita ousadia cristã. As pessoas gostam de enfrentar. Não, eu sou forte, eu sei resistir, eu sei até onde eu posso ir, eu sei a hora que devo parar. Sabe coisa nenhuma. A Bíblia nos manda resistir o diabo, mas a Bíblia não nos manda resistir o sexo. Interessante, não? A Bíblia nos manda resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas quando fala de sexo, a Bíblia diz: fugir, deu fora, deu pé. Não queira ser forte. Reconheça a sua fragilidade e vá embora. Não brinque com essa situação. Fuja. O único lugar seguro em relação ao sexo é se você fugir. Fuja. Fuja. Não fique tentando ter relações públicas e negaciando e acariciando o pecado e se aproximando do pecado. Aquele que zomba do pecado é louco, diz a Bíblia. É interessante que o verbo está no presente contínuo. Fuja hoje, fuja amanhã, fuja mês que vem, fuja o ano que vem. Faça como José. Mulher estava falando para ele, diz a Bíblia, todo dia: deita comigo. Amanhã diz: deita comigo. Mês que vem fala: deita comigo. No ano que vem diz: deita comigo. E o José: não, não, não. E quando a coisa agravou, ele fugiu mesmo, para valer. Essa é a única condição de nos livrarmos, meus irmãos, desse pecado. O ato de valentia em relação ao sexo é fugir e não resistir. O conselho positivo que Paulo dá está no versículo 20. Glorificai a Deus no vosso corpo. O Espírito Santo foi dado com o propósito de glorificar a Cristo. E o Espírito Santo usa o nosso corpo para glorificar a Jesus. E eu faço uma pergunta pessoal, íntima. Você tem glorificado a Deus no seu corpo? Você tem se alimentado para a glória de Deus? Quem domina você? O alimento? Ou você domina? O alimento domina você? Lembra que Paulo trata do pecado da glutonaria como obras da carne, do mesmo jeito que fala de feitiçaria, de idolatria, de iras, de inimizades. O alimento não pode dominar você. Você o domina. Glorifique a Deus no seu corpo. Você glorifica a Deus no seu corpo, buscando a pureza do corpo. É Deus glorificado no seu corpo, nesta área da pureza. E eu gostaria que nós pudéssemos hoje acolher com humildade esses dois conselhos do apóstolo Paulo. Fugir da impureza e glorificai a Deus no vosso corpo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Se há uma coisa que podemos concluir com o coração cheio de alegria, é que não importa a gravidade do pecado, a graça de Deus é poderosa para nos dar a vitória. Paulo diz: tais fostes alguns de vós, mas vós os lavastes, mas fostes justificados, mas fostes santificados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.